Maria sempre foi uma mulher resiliente, enfrentando a vida com determinação. Desde cedo, teve que lidar com perdas e desafios que a vida lhe impôs. Porém, era na sua fé inabalável que ela encontrava conforto, especialmente em momentos difíceis. Um desses momentos críticos chegou quando Maria adoeceu gravemente. Por mais forte que fosse, a enfermidade a foi vencendo, e logo ela se viu acamada, sem forças para se levantar. Mesmo diante da dor e do desânimo, Maria nunca deixou de recitar suas orações preferidas. Das muitas passagens que lia, Salmo 41 era um dos que mais a confortava. Na doença, tu lhe afofas a cama. Essas palavras ressoavam em sua mente como um bálsamo, trazendo-lhe paz e esperança nos dias mais sombrios. Os amigos e a família de Maria visitavam-na regularmente. Todos admiravam sua força de vontade e a serenidade que Maria emanava, mesmo quando seu corpo estava fragilizado. Seu neto, Pedro, era especialmente ligado a ela. Aos 7 anos, ele não entendia completamente o que sua avó estava passando, mas sabia que precisava estar ao lado dela para lhe dar alegria. Certa tarde, quando a casa estava serena, Pedro se aproximou da cama de Maria com um caderno colorido em mãos. Vovó, desenhei uma cama cheia de almofadas para você, disse ele, mostrando suas mãos pequenas e a criatividade infantil. O desenho era simples, mas transmitia amor e carinho. Para Maria, aquela imagem era a representação perfeita das palavras do Salmo 41. A cada visita, Pedro trazia um novo desenho, uma nova forma de afofar na cama de Maria com amor, enquanto ela lutava contra a doença. E assim, entre cores vivas e sorrisos sinceros, Maria encontrava força para seguir enfrentando cada dia. Mesmo nos momentos de maior fragilidade, ela sentia-se cercada por um amor genuíno que suavizava a dureza da doença, como se as próprias palavras do Salmo ganhassem vida em seu cotidiano. Com o tempo, o quarto de Maria foi se enchendo de desenhos, tantos que já não havia mais espaço nas paredes, como testemunhas silenciosas da batalha que travava e do imenso afeto que a mantinha firme. Para ela, Pedro era a personificação do Salmo, afufando sua cama não só com almofadas invisíveis, mas com a mais pura manifestação do amor. Uma vez, em uma aldeia cercada por colinas e rios serenos, vivia um homem chamado Elias. Ele era conhecido por sua sabedoria e serenidade, sempre oferecendo palavras de conforto e esperança para aqueles ao seu redor. No entanto, recentemente, uma profunda tristeza tomou conta de sua alma, um peso que ele não conseguia explicar ou afastar. As pessoas da aldeia começaram a notar a mudança em Elias. Seu semblante, antes iluminado por um constante sorriso, agora parecia opaco, marcado por olheiras e preocupação. Muitos tentaram oferecer palavras de encorajamento, mas Elias continuava imerso em seus pensamentos sombrios. Um dia, enquanto caminhava ao longo do rio, suas mãos entrelaçadas atrás das costas, Elias parou e olhou para o céu. Em meio à serenidade da natureza, ele refletiu sobre o que povoava sua mente perturbada. "Por que estás abatida, ó minha alma?", perguntou ele em voz alta, ecoando as palavras do salmista que passavam continuamente por sua mente. Determinado a encontrar uma resposta, Elias decidiu visitar a casa de oração. A casa de oração ficava no alto da colina, um lugar onde ele sempre encontrou paz. Ele se ajoelhou e fechou os olhos, pedindo sabedoria e clareza. "Permita-me entender minhas emoções e encontrar uma saída para este abismo", implorou ele em silêncio. No silêncio do santuário, Elias começou a se lembrar de sua vida, dos momentos de alegria, das tristezas que já havia superado e das pessoas que o amavam. Ele percebeu que sua tristeza não estava isolada, ela fazia parte do ciclo natural da vida. Com um leve sentimento de libertação, Elias levantou-se. Ele entendeu que deveria permitir-se sentir, mas que também tinha força para reerguer-se. De volta à aldeia, Elias compartilhou suas reflexões com aqueles que se preocupavam com ele. Sua sabedoria renovada trouxe grande conforto para os outros, mostrando que mesmo nos momentos mais difíceis,
a esperança e a luz podem ser encontradas, muitas vezes dentro de nós mesmos. Assim, Elias, com seu renovado propósito e alegria, continuou sendo a pedra angular da aldeia, não apenas um sábio, mas um exemplo vivo de resiliência e esperança. Em uma pequena cidade do interior, conhecida por suas colinas verdejantes e rios sinuosos, vivia um jovem chamado Samuel. Desde cedo, ele aprendeu a importância de ter fé e permanecer esperançoso mesmo diante das adversidades. Sua avó, Dona Judite, era quem mais o inspirava. Ela sempre dizia: "Quando sentires que teu coração está pesado, espere em Deus, pois ainda o louvarás." A vida de Samuel não foi isenta de dificuldades. Aos 20 anos, ele encontrou um grande obstáculo. Seu sonho sempre fora se tornar um músico talentoso e compartilhar sua arte com o mundo. Porém, após meses de preparação para uma importante audição, o jovem sofreu um acidente. O acidente deixou Samuel com o braço direito imobilizado. A notícia o desanimou profundamente. Ele se sentia frustrado e questionava sua fé, algo que nunca havia feito antes. Durante o período de recuperação, Samuel começou a frequentar mais a casa de sua avó. Em uma tarde ensolarada, enquanto observavam o pôr do sol, Dona Judite citou o Salmo 43, que reverberou no coração de Samuel. Decidiu que não deixaria seu sonho morrer. Começou a desenvolver novas habilidades para tocar instrumentos com uma mão e lentamente descobriu que a música estava onde sempre esteve, dentro dele. Durante sua recuperação, Samuel começou a compor suas próprias canções, inspiradas na sua jornada de dor, esperança e fé renovada. Meses depois, com o braço recuperado em boa parte mas ainda não totalmente funcional, Samuel subiu ao palco em sua cidade natal para um pequeno concerto. As pessoas que conheciam sua história estavam presentes, e ele tocou e cantou com uma paixão que tocou a todos ali. Ao final da apresentação, Samuel agradeceu a todos, especialmente a sua avó. Ele disse, emocionado: "Esperar em Deus foi o que me deu força, e hoje posso louvá-lo com música e de todo o coração." O jovem havia transformado sua provação em um testemunho poderoso de resiliência e fé viva. O Salmo 44 é um cântico de lamentação e súplica, projetado como uma oração coletiva do povo de Israel em tempos de crise. Nas linhas iniciais, o salmista recorda os feitos poderosos de Deus no passado. Relembra como o Senhor havia abençoado e guiado seus antepassados, conduzindo-os à vitória contra os inimigos. O reconhecimento de que não foram as armas ou habilidades humanas que garantiram o sucesso das batalhas, mas a mão divina, mostra a confiança que o povo depositava em seu Deus. No entanto, à medida que o salmo avança, o tom de confiança começa a se transformar em angústia e questionamento. O salmista descreve um presente sombrio, onde o povo se vê derrotado e desamparado diante dos inimigos. Eles se sentem rejeitados por Deus, como se ele estivesse indiferente ao seu sofrimento. "Por que dormes, Senhor?" é o clamor das almas feridas buscando uma resposta de seu Deus, que parecia ausente. Nessa súplica, há um profundo sentimento de traição e abandono, pois mesmo mantendo a fidelidade a Deus, o povo enfrenta os horrores da guerra e da opressão. O salmista lembra a Deus de sua aliança e de como os israelitas não se esqueceram de seu nome, mesmo em tempos difíceis. Essa parte do salmo ilustra a complexidade da fé e da relação entre o humano e o divino, onde há espaço para dúvidas e questionamentos sem perder a essência da crença. O salmo termina com um urgente apelo para que Deus desperte, volte-se para seu povo e mostre mais uma vez a sua misericórdia e poder. Este clamor não é apenas um pedido de socorro, mas um lembrete da história compartilhada de amor e proteção entre Deus e o seu povo. Assim, o Salmo 44 é um texto que mescla memória, sofrimento e esperança, refletindo a eternidade da luta humana por sentido e redenção em meio à adversidade.
Em uma manhã ensolarada, no coração de uma floresta antiga, um grupo de pequenos animais se aglomerava ao redor de uma clareira. Eles estavam reunidos para ouvir as histórias de uma velha coruja sábia, chamada Olivia. Olivia começava sua história falando de um tempo em que a floresta ainda era jovem, e os animais viviam em harmonia sob a proteção de um trono mágico. Este trono pertencia a um antigo espírito da floresta, conhecido como o Grande Guardião. Com o passar dos anos, porém, o trono foi esquecido e sua magia se dissipou lentamente com o descuido. Um furão astuto chamado Félix escutava atentamente. Sua curiosidade era insaciável, e sua mente sempre buscava desafios. Inspirado pela história, ele decidiu que deveria encontrar o trono divino e restaurar sua magia. Não seria uma tarefa fácil, pois o trono estava escondido em um lugar onde ninguém ousava ir, a Caverna das Sombras. Félix, com sua determinação ímpar, recrutou seus amigos mais próximos, uma raposa esperta chamada Lúcia e um coelho inventivo chamado Tobias, para ajudá-lo na missão. Juntos, eles planejaram cuidadosamente uma expedição até a caverna. Durante sua jornada, enfrentaram desafios, incluindo rios revoltos e caminhos traiçoeiros, mas a coragem e a inteligência do grupo os guiaram até a entrada escura da caverna. Ao entrar, eles foram recebidos por uma atmosfera misteriosa e uma série de enigmas que protegiam o trono. Trabalhando em equipe, usaram suas habilidades para solucionar cada enigma. Finalmente, encontraram o antigo trono divino, coberto de musgo e com uma aura de majestade esquecida. Com grande reverência, Félix e seus amigos fizeram uma oração e pediram a restauração da magia do trono. De repente, uma luz suave envolveu o trono, e eles sentiram uma onda de paz e harmonia se espalhar pela caverna e pela floresta além. Retornando à clareira inicial, os três foram recebidos como heróis. A história da restauração do trono foi celebrada por todos. Olivia, a coruja sábia, agradeceu ao grupo pela coragem e visão, garantindo que suas aventuras seriam contadas por gerações futuras. E assim, a floresta floresceu novamente, sob a proteção do trono divino, como um lembrete perene do poder da fé e da união.